Existe uma palavra que nós usamos muito, crise. Crise moral, crise social, crise psicológica, crise familiar, crise da parceria. Essa palavra vem do grego crisis, momento de mudança. Toda mudança é precedida de uma crise. A crise faz muito bem, porque nos estimula a uma renovação. No relacionamento afetivo, quando o relacionamento vai entrando em crise, é sintoma de que a monotonia está sendo o dia a dia daqueles parceiros. Eu sempre conto algo que é muito engraçado, e já narrei nessa temporada. Eu tenho um amigo que só chamava a esposa amor de minha vida, flor de luz dos meus sonhos. E eu achava de uma antipatia horrível. Mas a esposa era dele, não era minha. E certo dia eu estava na sua casa com um outro amigo, que é muito mal casado, e esse amigo virou-se para aquele que é muito bem casado e disse: fulano, peça à sua mulher um copo com água, por favor. Ele se voltou para ela e fez: anjo, traga um copo com água para fulano. Ela saiu flutuando, imagine, né? Mulher não adora essas coisas. Foi buscar a água. E quando ela saiu, meu amigo pessimista disse: não acredito. Você casado com esta coisa há 30 anos e ainda chama de anjo, por quê? Ele disse: porque eu me esqueci o nome dela. Então eu digo a todas as minhas amigas, quando o marido que está, ô bem, a pergunta: e meu nome? E tem um caso também real. Um amigo, aliás latino-americano, de um dos nossos países da América do Sul, que era o exemplo do Dom Juan nos tempos modernos. Quando eu o conheci, faz 20 anos, e ele prossegue na mesma atividade, ele era casado e me hospedou na sua residência na capital. É casado com uma dama alemã, uma senhora extraordinária. Uma convivência jovial, e eu me encantei com o amor dele, com a mulher e os filhos. E então viajamos a uma cidade do interior onde ele tem família. Viajamos juntos no avião, e ele me disse quando chegou: você vai para a casa de mamãe e eu vou para a casa da minha namorada. Assim, naturalmente, santamente. Eu achei tão bonito, mas achei também tão complicado. Eu perguntei: da sua namorada? É uma senhora com quem eu vivo aqui. Ah, bem, o que eu ia fazer? O problema era dele. Aí fui para a casa da sua senhora mãe. Depois ele veio a Tampa comigo. E quando chegou em Tampa, ele me levou ao hotel em que os amigos me esperavam. E disse: Divaldo, eu agora vou para casa. Eu digo: ah, você tem casa aqui? Tenho. E é uma namorada. Bom, eram 4 namoradas. E a esposa, a verdadeira. As outras eram imitação. Eu fiquei aturdido. Eu disse: você não tem medo de um dia acordar assustado e chamar pelo nome errado? Porque a mente da gente é horrível. A gente olha para a cara e chama outro nome. Ele disse: ah, isso não acontece. Então eu chamo Cielito lindo. Cielito em espanhol. Quer dizer, pessoa querida, né? Venga-se, Cielito lindo. A todas. Inclusive a esposa. Então não havia erro nunca. E era algo tão peculiar, porque na cidade em que ele nasceu, ele tinha o lar da mãe, da namorada e de uma mais recente. Então, como é que você dá conta? Fácil. Eu chego e digo: querida, Cielito, vou viajar. E então pego a mala, pego o carro e vou para a casa da outra. E então eu digo: querida, vou viajar. E tomo o vuelo e vou à casa da outra. E assim por delante. Eu estive mirando e disse: Deus meu, existe mesmo o Dom Juan? Aqui está um exemplo. E ele muito jovialmente disse: Divaldo, eu consigo ser feliz com todas. E sou um excelente espírita. Eu digo: estou notando. Porque eu nunca vi ninguém ajudar tanto a reencarnação. Ele tinha filho com todas. Era um benfeitor da humanidade. Mas o que é fascinante nessa doutrina que nós abraçamos, neste amanhecer, é que o mundo está em crise. E essa crise é para a aferição de valores,
para novos valores, porque a evolução tecnológica atingiu o clímax, mas a evolução moral ficou na horizontal e não na vertical. Nós nos preocupamos muito com o poder, com o ter, e esquecemos muito do comportarmos-nos. Por isso, temos muitas coisas e também muitos conflitos. Nesta crise social, econômica, psicológica e moral que abate a terra, está saindo uma nova mentalidade. O Brasil, este ano, estará hospedando no Rio de Janeiro 2 milhões de jovens católicos. E o Papa Francisco, este emissário de Jesus, porque é um homem extraordinário, ele renunciou a toda a pompa, recusou a pantufa do Vaticano, a suíte vaticana, e está no hotel. Alugou mais uma sala para receber pessoas. Esse argentino, descendente de italianos, cuja mãe era muito enferma, ele aprendeu a cozinhar, e como cardeal em Buenos Aires, num bairro de economia média, ele cozinhava a própria comida. Andava de metrô, de ônibus. Confundia-se com o povo na rua como verdadeiro cristão. Foi eleito e escolheu o nome de Francisco, em homenagem a 2 Franciscos históricos. O de Assis, o pobrezinho, e o Xavier, o evangelizador das Filipinas, do Japão, da Índia, e que sonhava evangelizar a China. Então este homem sai do automóvel que antes era resguardado para o Papa não sofrer atentado, e diz: por quê? O cristão não deve ter medo da morte. Por que resguardar o Papa e não resguardar a sociedade? Então, em carro aberto, na sua primeira apresentação pública, desceu do carro e foi abraçar um rapaz que tinha deficiências físicas, como a televisão mostrou ao mundo inteiro, e beijou uma criança. E as suas primeiras palavras como Papa não foi que ele era o representante de Deus. Orem por mim, para que eu desempenhe o meu papel. Não venham me visitar. Use esse dinheiro para acabar com a pobreza no seu país. E quando as estatísticas revelaram recentemente que o Vaticano possui $1 trilhão, somente em Roma 1 milhão de propriedades, na Itália, aliás, e desempenho todos os bens do Vaticano para acabar com a pobreza na terra. Então é Francesco, é o dolce cancioneiro de Dio, il trovatore de Dio. É Francisco, a mensagem de amor, de humildade, de misericórdia. Mas ele não é espírita, que bom, porque ele estará atendendo a 1 bilhão e 100 milhões de católicos. E o que nos importa não é o rótulo, é o produto. Muda-se o rótulo e o produto continua às vezes sem valer nada. Muitos de nós mudamos de religião e continuamos o mesmo. Está na hora de sermos cristãos da nova era e de adotarmos o que Piero Ferrucci escreveu sobre a gentileza. Ele perguntou ao Dalai Lama, seu amigo, qual é a sua religião, santidade? E o Dalai Lama lhe disse, gentileza. E Aldous Huxley, o primeiro parapsicólogo inglês que usou o ácido lisérgico para perceber se podia ter uma consciência fora do cérebro. Aldous Huxley saiu do corpo físico naquele estado alterado de consciência e relatou que o som tem música, a música tem som. Ele olhava para as pessoas e sabia o que estavam todas pensando. Quando voltou, escreveu um livro extraordinário que se chama As Margens da Percepção. Tornou-se um filósofo, cientista, crente na imortalidade da alma. Idoso, Ferrucci lhe perguntou, qual é a coisa que pode levar a criatura humana à felicidade? Palavras textuais.
Eu estou cansado de dizer que aquilo que leva à felicidade é a gentileza. O que é gentileza? Finesse, de Pascal. L'esprit de finesse. Com l'esprit de finesse e l'esprit de géométrie, nós vamos encontrar l'esprit de cœur, o espírito do coração. As duas asas para voar na direção do infinito. Nesta era que já começou, depois de tantas crises do século XX, e que chegaram à Terra espíritos de outra dimensão, e estão reencarnando-se os filósofos antigos, os grandes trabalhadores do bem, para poder haver o grande enfrentamento que a Bíblia chama Armagedon. Para quem não é familiarizado com Bíblia, Armagedon é um vale que existe em Israel, por onde passavam todos os conquistadores que tornavam Israel escravo. Então tinham que passar no vale do Armagedon. E a Bíblia diz que a última batalha seria travada entre o bem e o mal no vale do Armagedon. É, portanto, uma situação geográfica. Hoje, com as armas inteligentes, os mísseis teleguiados com ogivas nucleares não necessitam do Armagedon. O Armagedon hoje é a nossa consciência, entre o bem e o mal, entre agir e reagir. Reagir é do instinto, agir é do sentimento. Entre amar e desdenhar. E abrir ao coração, como recomendam os bons espíritos, o culto à gentileza. É tão agradável conversarmos com uma pessoa gentil. É tão impressionante. E é tão impressionante como nós estamos indiferentes uns aos outros. A mim me choca estar no elevador, a pessoa entra, olha para minha cara e vira o rosto, como se eu fosse uma bananeira. Eu não aguento. Eu digo assim, olá, porque eu sou gente. Mereço respeito. É o veículo coletivo, não é dele, nem é meu. Mas são os conflitos. Conflito de inferioridade. Toda pessoa rude tem complexo de inferioridade. Então o que faz? Ela fica soberba para ocultar o conflito. São os contrários. Quando a pessoa exibe muita humildade, é orgulhosa. Está mascarada de humilde. Então no Brasil nós dizemos, ele é tão humilde que é humilde. Até fica diminutivo. É uma pessoa rica de conflitos.